eu finalmente consertei a falta de compressão da Naná. 5 cilindros bateram 150. Depois de mais de um ano parada, o motor finalmente voltou a funcionar. O problema é que quando ele ligou, eu achei que tinha alguma coisa muito errada. E tudo começou porque antes de montar esse motor, eu ainda precisava consertar uma coisa que eu mesmo tinha quebrado. Dezembro de 2025. No último episódio, eu finalmente tinha desmontado o cabeçote da Naná. Aparentemente, encontrado a causa da falta de compressão. E no meio do processo, eu consegui quebrar um prisioneiro do comando. Uma peça que estava perfeitamente boa, até eu encostar nela. Cabeçote, então isso vai aqui. Ah, oi! Sim, a gente já vai pro vídeo. Só que antes eu preciso te mostrar isso daqui. Caro entusiasta de BMW velha, isso aqui é para você. Um desenho técnico do motor BMW M52, com as especificações do motor, fundo preto e tudo estilizado para que você possa estudar nos mínimos detalhes o possante 6 cilindros da sua relíquia. E inevitavelmente você já vai ir aprendendo aonde vai cada coisa para não quebrar nada na hora de desmontar. Essa arte está disponível em loja.relíquiasimperfeitas.com em formato de pôster ou como capa de caderno. E especialmente o caderno é o presente ideal para aquela pessoa que você quer que seja mais organizada, mesmo que essa pessoa seja você mesmo. E usando o cupom RELÍQUIAS10 você ganha 10% de desconto em toda a loja. Comprando por lá, você ajuda e muito o nosso humilde canal. E já vai estudando para a hora de fazer o motor da sua relíquia. E com isso, de volta pro vídeo. Então eu cheguei, de novo, na retífica do Sr. Areias, com o cabeçote nos braços e a dignidade no chão. Quando os funcionários dele olharam para aquilo, a cara deles era de perplexidade. E no fundo, eu sei exatamente o que eles estavam pensando. Só que eles foram educados e profissionais, e conseguiram se segurar. E não satisfeito, eu perguntei diversas vezes para várias pessoas se eles já tinham ouvido falar de alguém ter feito essa façanha. E não, eu era o primeiro, em toda a história. De qualquer forma, o diagnóstico, pelo menos, era simples: tirar o prisioneiro quebrado e colocar outro. O problema era achar esse outro. E essa façanha tinha sido tão excepcional da minha parte que eu nem tive coragem de perguntar pro Toshio, que é especialista em BMW E36, se ele tinha um prisioneiro sobrando. Porque eu teria que explicar por quê. E o motivo era a minha inteligência. Então começou uma saga paralela. Encontrar, naquele mesmo dia, um prisioneiro de comando para cabeçote de BMW 6 cilindros 98, enquanto a retífica esperava. E eu meio que já sabia como que aquilo ia terminar. Eu fui em autopeça, eu fui em tornearia, perguntei por indicação, perguntei se dava para fabricar, eu perguntei de tudo, durante umas 2 horas. E eu encontrei exatamente nada. Então eu voltei para a retífica do Sr. Areias com um resultado absolutamente previsível da minha expedição. E o cabeçoteiro dele disse que ele ia dar um jeito. Ele ia adaptar alguma coisa ali. E eu concordei. Não porque eu achei uma ótima ideia. Eu simplesmente estava sem opção rápida. A minha autoconfiança também já tinha levado uma surra. Eu tinha acabado de passar 2 horas anunciando para todas as autopeças da região que eu consegui quebrar uma peça que estava boa. E o pior de tudo é que eu ainda nem sabia se o cabeçote ia resolver a compressão. E a missão principal continuava sendo uma só: montar esse motor de volta. Então eu concordei. Fui embora e voltei no final do dia para buscar o cabeçote. Só que quando eu vi o serviço, eu fiquei sem palavras. Quando o cabeçoteiro falou que ia adaptar, eu imaginei outra coisa. Talvez pegar o prisioneiro de outro motor
de outro cabeçote, alguma coisa que tivesse uma medida parecida. Só que não. Ele arrancou o prisioneiro quebrado, aumentou a rosca e colocou um parafuso Allen. Tipo, ok, ele fecha, ele prende, tecnicamente nada fica solto, mas aquilo tinha se transformado numa gambiarra bastante evidente. E o pior, eu nem podia reclamar. Primeiro, porque foi eu mesmo que quebrei. Segundo, eu tinha concordado com uma adaptação. E terceiro, porque o Sr. Areia simplesmente se recusou a me cobrar. Ele é assim comigo por causa da história que a gente tem. Ele é parceiro demais. Então, o problema não era o serviço dele. Era eu ter me colocado naquela situação. Eu quis conferir uma coisa que nem precisava conferir, porque eu achei que aquilo me daria uma segurança extra. E o resultado? Eu transformei uma peça perfeitamente funcional em uma oportunidade de inovação. Mas, pronto. A adaptação estava feita. O cabeçote já podia voltar para o carro. E depois de tudo aquilo eu pensei, agora não tem muito mais o que dar errado. A Naná tinha outros planos. Dessa vez, eu tinha aprendido. Eu não ia mexer nos comandos. Não ia desmontar mais nada sem necessidade. Era só colocar a junta nova, posicionar o cabeçote, usar os parafusos novos, seguir o procedimento correto e montar o resto do motor. Simples. Então a junta foi pro bloco, o cabeçote foi para cima, coloquei os parafusos novos e comecei o aperto. Primeiro, todos seguindo a sequência correta com 30 Nm. Depois, mais 2 passadas girando cada parafuso em 90 graus. E aqui eu fiz uma coisa extremamente simples que provavelmente me salvou de fazer besteira umas 3 vezes. Fita crepe. Eu marcava cada parafuso depois de apertar. Pode parecer exagero, mas quando você está fazendo uma sequência em que você não pode perder a ordem, qualquer distração já basta. Você olha o celular, alguém chama, você pega outra ferramenta e quando você volta, percebe que existem vários parafusos absolutamente idênticos olhando de volta para você. Então a fita ficou e ela foi usada. E o cabeçote finalmente foi apertado no bloco. Agora vinha a parte que realmente me preocupava. Acertar o ponto. Para entender o problema, você só precisa saber de uma coisa. No M52, a corrente mantém o virabrequim e os comandos sincronizados. Os pistões estão se movimentando aqui embaixo, as válvulas estão abrindo e fechando aqui em cima, e os dois precisam concordar perfeitamente sobre o significado de agora. Se você monta isso fora de posição, pistão e válvula podem resolver ocupar o mesmo espaço. E essa reunião costuma ser cara. Normalmente, para montar tudo, você usa ferramentas próprias para travar os comandos exatamente na posição correta. Eu não tinha essas ferramentas, então eu não usei. E eu não recomendo que ninguém faça isso. Na hora de apertar o conjunto das engrenagens, eu segurava o comando com uma chave de boca para ele não girar. E como isso obviamente não é tão preciso quanto uma ferramenta feita especificamente para essa função, eu conferia o alinhamento usando uma régua. Eu conferia, apertava, conferia de novo, o comando mexia, eu conferia de novo e basicamente eu transformei uma régua e muita ansiedade em uma ferramenta especial da BMW. Só que depois de ter tudo montado, eu girei o motor manualmente. Uma volta, e mais uma, e tudo girava livre. Nada batia, nada travava, e isso significava uma coisa muitíssimo importante. Eu finalmente podia descobrir se todo aquele trabalho tinha resolvido o problema original. Era hora de chamar o Cleitinho. Nesse ponto, as partes importantes do motor já estavam montadas. Então, tecnicamente já dava para repetir o teste de compressão. Então eu chamei o Cleitinho, ele chegou, colocou o equipamento na rosca da vela e demonstrou novamente por que ele é um mecânico raiz. Em vez de eu entrar no carro para girar a chave,
ele simplesmente acionou o motor de partida lá na frente com um alicate. Até hoje eu não sei exatamente o que ele encostou e nem aonde, só que funcionou. E isso significava que eu podia fazer aquilo que eu realmente sei fazer: ficar olhando. A gente resolveu ir de trás para frente. Então, no cilindro 6, 150. Cilindro 5, 150. E assim foi indo. A bateria já estava quase arriando. O motor estava frio. E o arranque estava girando cada vez mais devagar. E mesmo assim, 150. Para você ter uma ideia, antes de desmontar esse motor, 3 dos 6 cilindros estavam abaixo de 100. Era exatamente o problema que tinha começado toda essa história. Então, finalmente, eu tinha conseguido. A compressão estava de volta. Quase. Porque tinha um detalhe. E o detalhe era o cilindro número 1. A compressão tinha dado 100. Ou seja, eu tinha 5 cilindros excelentes. E um nem tanto. Mas nesse momento eu consegui racionalizar. Na verdade não. Na verdade o Cleitinho estava por perto para controlar a minha ansiedade. Então ele destacou o seguinte: o motor estava frio, a bateria estava fraca, o carro ainda nem estava completamente montado. E já que eu tinha chegado até ali, era melhor terminar tudo. Ligar o motor, deixar ele funcionar e depois fazer um outro teste. Afinal, se 5 cilindros tinham dado tão certo, era uma questão de tempo até o primeiro começar a colaborar também. Questão de tempo e mais alguns dias de trabalho. Montar o resto não foi exatamente difícil. O problema é que tinha muito resto. Eu levei uns 3 dias para terminar. E de longe, a pior parte foi de novo o coletor de escape. Eu passei umas 2 horas tentando encaixar aquilo no cabeçote e simplesmente não ia. Até eu descobri que eu precisava separar os coletores do restante do escapamento. Prender primeiro no cabeçote e só depois conectar tudo novamente embaixo. Ótimo! Só que tinha outro detalhe. Eu tinha comprado as juntas mais baratas que eu encontrei. E as juntas mais baratas que eu encontrei tinham uma característica muito interessante. Elas eram quase do tamanho certo. Os furos eram pequenos demais, então eu precisava abrir os furos para conseguir encaixar tudo nos prisioneiros. E falando em prisioneiro, depois da experiência anterior, essa palavra já estava começando a provocar uma reação emocional em mim. O coletor também é preso por prisioneiros no cabeçote. E aquilo estava tão velho que vários deles saíram junto com as porcas quando eu desmontei. Assim, algumas porcas estavam completamente agarradas neles, então o conjunto inteiro girava sem apertar o coletor. E ali eu percebi uma coisa: se eu insistisse, se eu tivesse pressa, se eu quebrasse qualquer um daqueles prisioneiros, eu podia transformar um problema de uma tarde em desmontar a metade daquele motor de novo. Dessa vez, eu fui devagar. E levei praticamente uma tarde inteira só no escapamento. O aprendizado aconteceu, mesmo que tenha sido por um trauma. No outro dia, eu fui terminar o restante. Tudo novo na parte do radiador. Mangueiras, componentes e finalmente, depois de muitos anos rodando sem ela, uma válvula termostática para Naná. Uma Valer de 79 graus. Eu montei tudo, completei o sistema, fiz a sangria, revisei as conexões e depois de mais de 1 ano com aquela BMW velha parada, chegou a hora. Eu ia finalmente ligar esse carro. Ou pelo menos, tentar. Eu entrei na Naná, sentei, pisei nos pedais e o acelerador estava completamente molenga. Claro, depois de 1 ano parada, ela tinha conseguido quebrar a parada. De novo. A minha sorte é que a Preciosa tinha apresentado praticamente o mesmo problema pouco tempo antes. Então eu já sabia o que procurar. Eu resolvi isso rápido. Dessa vez pelo menos a Naná teve educação. Quebrou uma coisa fácil de resolver. Depois disso eu voltei pro carro.
chave na ignição, girei e o painel apagou. Nada. Só que esse eu também já conhecia. Quando o painel apaga desse jeito na partida, normalmente o primeiro suspeito é mau contato na bateria. Então eu fui lá atrás, ajustei o terminal da bateria, voltei e tentei de novo. E dessa vez, ela ligou. Depois de mais de um ano, a Naná estava funcionando. O motor estava vivo e estava muito evidente que fazia muito tempo que ela não funcionava. Os tuchos batiam absurdamente. Durante a desmontagem, eu também devo ter derramado óleo no coletor de escape, porque começou a subir uma fumaça cabulosa. Mas essas coisas eu já esperava. O que eu não esperava era isso. O motor funcionando torto, muito mais torto do que eu me lembrava. Eu fiquei olhando aquilo, escutando e tentando convencer a mim mesmo de que era só o tempo que ela ficou parada. Só algum tucho descarregado ou alguma besteira. Só que quanto mais eu ouvia, menos eu gostava. Então eu desliguei o motor e comecei a pensar. Eu tinha desmontado o cabeçote, mandado para retífica, quebrado um prisioneiro, adaptado um prisioneiro. Montei tudo, acertei o ponto sem ferramenta, resolvi a compressão de 5 dos 6 cilindros e depois de 3 dias remontando esse carro, eu finalmente tinha conseguido ligar a Naná depois de mais de um ano. Só que agora eu tinha uma pergunta nova. Por que esse motor estava funcionando tão torto? E pela primeira vez naquele dia, eu comecei a pensar que talvez a saga do cabeçote não tivesse acabado. Muito obrigado por acompanhar esse episódio da saga. Meu nome é Alex e como sempre, curte, compartilha e se você aí que está assistindo não se inscrever, você vai fazer o cabeçote da relíquia e ela vai ficar pior. E antes de eu ir, as ferramentas que eu sempre uso nos projetos estão aqui na descrição. Comprando por lá, vocês ajudam e muito o canal. E se fizer sentido para você, confere as nossas estampas imperfeitas e use o cupom RELIQUIAS10. São camisetas, papelaria, pôster e itens personalizados com os temas do canal. Acesse loja.reliquiasimperfeitas.com e seja feliz. Então, nesse vídeo é só. Por favor, se cuidem, cuidem dos seus carros. Esse é o Relíquias Imperfeitas e saiba que você faz parte desse projeto.